pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse nome de Deus. No testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um momento de culto, de adoração, que vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Aos irmãos que estão em casa, aos irmãos de Rocha Leão, os irmãos aqui de Barra de São João, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui juntos, aqui em número reduzido, mas servindo, adorando junto, conectados com vocês que estão em casa, para que possamos nos unir no mesmo Espírito e louvar ao Senhor. É mais uma noite de muita alegria e não podemos deixar de lembrar da campanha de missões que estamos celebrando, estamos enfatizando cada vez que nós viemos aqui cultuar ao Senhor, que o tema da campanha de missões é Viva o Poder de Transformar. E o versículo-chave da nossa campanha deste ano está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Meus irmãos, nós, apesar de toda a situação que estamos vivendo, não podemos ser acometidos, aprisionados pelo sentimento de medo, porque o nosso Deus deu um espírito de coragem, de ânimo e não um espírito de covardia. Essa coragem, esse ânimo, não quer dizer que sejamos imprudentes nesse período. Temos que ter cuidado, sim. Temos que usar de todas as medidas que são orientadas pelas autoridades, sim. Mas o que não podemos deixar de fazer é deixar de acreditar que a igreja precisa avançar, deixar de acreditar que o evangelho precisa continuar sendo pregado. E aí as estratégias, as formas são diversas, a forma como podemos fazer isso são diversas, como a própria internet que estamos usando, enfim, mas não podemos ser paralisados por esse sentimento de caos que assola o mundo.
porque o nosso Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele continua sendo Deus, apesar de toda a situação que estamos vivendo. O nosso Deus continua sendo Deus, a palavra de Deus continua sendo poderosa e continua tocando os corações e transformando vidas. É nisso que precisamos continuar crendo. Deus é Deus, apesar do caos, apesar da situação, apesar da tristeza. Deus, Ele é o nosso Deus e continua nos dando motivos de muita alegria, motivos de louvar a Ele. E nesse momento eu gostaria de orar junto com você que está em casa, orar junto com os irmãos que estamos aqui reunidos para servir ao Senhor e adorar ao Senhor nesse momento. Que você em casa feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento. Nós nos colocamos diante de Ti. Primeiramente te pedimos, ó Deus, por cada vida nesse mundo, no nosso país, no nosso estado, nas demais cidades que passam, meu Pai, por dificuldade, Senhor, diante desse momento que estamos vivendo. Seja pelo problema da saúde por causa do vírus, ou seja, por questões financeiras que também têm afetado a economia, não só no nosso país, na nossa cidade, mas em todo o mundo. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai amado, alcançar cada vida, não só aqueles que conhecem a Ti, mas aqueles que também não conhecem a Ti. Toma, meu Pai, a vida de cada servo Teu espalhado pelo mundo, cada missionário, ó Deus, e até mesmo aqueles que não têm esse chamado missionário, mas que são servos Teus, ó Deus, que em nome de Jesus eu possa usá-los para que mesmo nesse período, de alguma forma, outras vidas possam ser alcançadas e mais almas possam se render ao Senhor, Pai. Que esse seja um momento de reflexão, que todo esse momento de muita dificuldade que estamos vivendo seja um momento, Pai, que as pessoas possam olhar o Senhor e se voltar para Ti e se quebrantar e reconhecer que o Senhor é o Salvador das nossas vidas e que sem Ti nós não podemos nada fazer, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai amado, esta campanha, ó Deus, que nós aqui junto estamos em parceria junto com a Junta de Missões, ó Pai amado, junto com as demais igrejas também se mobilizando, ó Deus, por esse propósito, ó Deus, que em nome de Jesus consigamos alcançar os alvos, as metas, meu Pai amado, estipuladas por cada igreja, meu Pai amado, nesse projeto. Em nome de Jesus, esteja à frente de tudo isso e que tudo seja para honra e glória do Teu nome, meu Pai amado, que tudo isso seja em prol do Teu reino, para que mais vidas venham reconhecer a Ti como Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Queria ler também com os irmãos, antes de adentrarmos nesse momento de louvores, um versículo, apenas um versículo, que está em Hebreus, capítulo 13, do versículo 15, somente o versículo 15, que diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o Seu nome. Meus irmãos, nós aqui, vocês que estão em casa, que possamos juntos, através das canções, cantar louvores ao Senhor, declarar através dos nossos lábios, como está escrito aqui, que possamos render a nossa adoração, e que não seja simplesmente de lábios, mas que saia do nosso coração. Abra o seu coração nesse momento, você que está em casa, não se disperse, prepare esse momento, seja um momento precioso, dê valor a esse momento para juntos aqui adorarmos ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor e primeiramente com essa canção que diz que Deus me chamou e eu disse, eis-me aqui. E o Senhor nos chamou, a graça dele nos alcançou e o nosso papel é apenas dizer, eis-me aqui. Estamos aqui, Senhor, diante da Sua presença e o nosso prazer, o nosso desejo é Te adorar, que você possa dizer isso através dessa canção, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, aleluia. Toda a terra está cheia da Tua glória.
céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Glória a Deus, que o nosso prazer de fato seja servir ao Senhor, adorar ao Senhor, e que isso seja uma verdade todos os dias da nossa vida. Que possamos crer e confiar nas promessas, na palavra do Senhor, descansar nele e confiar nele, com confiança, com alegria, com certeza de que ele cuida das nossas vidas a todo instante. Amém? Aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. Aleluia. Por isso, confie nele, descanse nele. Aleluia. Glória a Deus. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Creia, amado, e confie. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Do que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além.
Jerusalém. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, diga pra Ele. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus, de Deus. Creia que a última palavra vem do Senhor, não é o fim. Aleluia. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para enxergar além. Olhe com os olhos da fé e creia. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus, de Deus. Meu irmão, descanse no Senhor, confia nele, porque assim como nós acabamos de cantar, Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre tem um escape, porque não é a vontade dele ver que seus filhos, o seu povo pereça. Nosso papel é apenas confiar. E confiar e descansar também é uma forma de adoração. Então, exercite isso, coloque em prática isso e adore ao Senhor. Confie nele, confie nas promessas dele, confie na palavra dele que é poderosa. Essa palavra que ultrapassa gerações, que ultrapassa séculos e milênios e que se cumpre até hoje. Vamos adorar ao Senhor, aleluia, mais uma vez com mais essa canção. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Glória a Deus. Adore o Senhor, confie no Senhor, descanse nele e entregue a sua vida a Ele, crendo que o melhor Ele fará em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Passa a palavra ao pastor Noriedson. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez, neste dia, adoramos ao Senhor, prestamos culto a Ele. E eu quero nesta hora convidá-los a abrir a palavra no livro de Apocalipse, capítulo 4. Será o texto da nossa reflexão desta noite. Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo, são 11 versos, nós vamos estar lendo. Acompanhe essa leitura e esperamos em Deus trazer ao seu coração esclarecimentos de acordo com esse texto da revelação da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 4, assim nos diz: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvia, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: suba para aqui, e te mostrarei
o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono há 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele, que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? Estaremos meditando nessa porção da palavra nesta hora. E eu quero dar como título a reflexão: a sala de controle do universo. A sala de controle do universo. Certamente nesse tempo que estamos passando, nós estamos querendo ver as coisas tomarem um rumo. Nós estamos desejosos de ver as coisas no controle. E o que eu quero partilhar com os irmãos, esse texto nos mostra, esse texto nos revela. Nós estamos vivendo num dos momentos mais tensos da nossa história. Tempos de incerteza, de insegurança, tempos de instabilidade, a crise instalada em todos os setores, a crise na saúde, a crise na economia, crise financeira, enfim, um verdadeiro colapso tem se instalado no mundo. Ansiamos pela visita do céu, ansiamos pela intervenção divina. Nunca passamos por tantas enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais. Nunca recebemos tantas notícias trágicas de perdas, de pessoas de longe, de pessoas de perto. Todos os dias somos noticiados de amigos, de familiares, de pessoas do nosso convívio
que estão partindo. Trágicas perdas têm acontecido. Sem dúvida, um momento aterrador, um momento desolador, um momento onde recorremos em busca de esperança. Quero, portanto, nesta oportunidade, convidá-lo a que atentemos para esse texto e visualizemos a sala de controle do universo. E ainda aquele que tem o controle nas mãos. Não só veremos a sala, mas veremos aquele que controla, que comanda todas as coisas. Sem dúvida, é um texto que traduz o propósito revelador, confortador e encorajador do livro de Apocalipse, que é identificado como o livro da revelação. Ao olharmos para este livro, não devemos de forma alguma olhá-lo como um registro de pavor. Geralmente, quando falamos ou lembramos Apocalipse, o que toma a mente das pessoas é um sentimento de pavor. Mas eu quero que nós olhemos para este livro como um registro orientador de Deus para a igreja, para a nação. Aqueles que se aproximarem desse livro, tendo apenas uma obsessão escatológica, certamente hão de perder a sua mensagem. Por quê? Porque o livro é prático. Embora repleto de simbologias, ele tem como finalidade revelar-nos aquilo que o Senhor tem feito e ainda o que há de fazer. Eu quero partir do princípio, na leitura desse texto, de duas questões principais que o texto nos revela. A primeira delas é que nós podemos ter a certeza de que Jesus tem o total controle da igreja. Quando lemos os capítulos iniciais, nós veremos isto: Jesus tem o controle da igreja. A segunda coisa é que Jesus tem o total controle da história, de sorte que todos os que se levantam contra a igreja do Senhor serão derrotados. Essa é uma convicção que a revelação bíblica nos apresenta. Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança prometida, da bem-aventurança eterna. O propósito principal deste livro, como já destaquei, é trazer conforto, é trazer encorajamento, é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. O livro está cheio de consolações. Quando lemos o livro, percebemos isso, consolações direcionadas aos crentes. A eles é dito o seguinte: que Deus vê as lágrimas, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Está registrado no capítulo 7, verso 17, como também no capítulo 21, versículo 4. O texto diz que as orações produzem verdadeira revolução no mundo. Se olharmos o capítulo 8, verso 3 e 4, encontraremos tal registro. O texto de Apocalipse também diz que a morte é preciosa aos olhos de Deus. Assim também falou o salmista no Salmo 116. A morte é preciosa aos olhos do Senhor. A Bíblia também vai dizer, o texto de Apocalipse vai nos dizer que a vitória é garantida, a vitória é assegurada. E se não bastasse todas essas palavras de conforto, de consolação e de segurança, o livro conclui de forma majestosa dizendo que Cristo voltará. Quando você lê o capítulo 22, versículo 20, ali está presente o clamor da volta e a visão da chegada do Cordeiro. Então vamos observar o texto em apreço. Quando João
recebe esta revelação, ele está desterrado na ilha de Pátimos. Em virtude de quê? Da perseguição que o imperador movia contra os discípulos de Jesus. Apocalipse 1, versículo 9, nos dá essa direção. O versículo 1 que lemos aqui, do capítulo 4, inicia com a seguinte frase: depois dessas coisas. Que coisas? Que coisas são essas que está aqui revelando? João, ele teve a visão do Cristo glorificado, do Cristo que está no meio da igreja, para proteger e para instruir, tendo ele mesmo, o Senhor, o total conhecimento da igreja, tendo ele mesmo, o Senhor, a igreja em suas mãos. Esta foi a primeira visão que João teve. E agora o texto fala assim: depois destas coisas. Na visão anterior que João teve, ele vê Cristo, e ele vê como Cristo conhece a igreja. Ele vê como Cristo conhece intimamente a igreja, como ele anda no meio da igreja. Ele conhece as virtudes, ele conhece também as fraquezas, mas também João percebe em cada mensagem direcionada de Jesus à igreja, João percebe Jesus apontando o caminho da restauração, o caminho do conserto, o caminho da vitória. Por isso, ele inicia o capítulo 4 dizendo assim: depois dessas coisas, João passa a contemplar uma porta. É interessante a colocação do texto. Ele percebe uma porta no céu aberta. Olha, ao olhar o caos, ao viver a perseguição, ao viver as lutas do seu tempo, agora, depois de ter uma revelação do Cristo glorificado presente, ele visualiza a porta do céu, ele visualiza a esperança, ele vê o céu aberto. Queridos, eu não tenho dúvida que isto faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença para nós nesse tempo, nos inspira, nos enche de esperança. Por quê? Porque a porta do céu ainda está aberta, e nós podemos contemplar o Senhor sentado no trono, comandando todas as coisas. Então eu quero partir dessa maravilhosa visão que João teve. Como já disse, João estava sofrendo perseguição. Ele já havia visto muitos apóstolos e discípulos serem martirizados. A luta era ferrenha. E em meio à crise instalada, o texto vai nos dizer que ele ouve mais uma vez a voz. Isso chama a minha atenção, porque isso mostra que o Senhor não cansa de revelar. O Senhor não cansa de chamar a nossa atenção. O Senhor não cansa de direcionar a cada um a sua palavra. Ele direciona mais uma vez a palavra a João. E agora ele o convida para olhar além. Ele o convida para olhar adiante. E a partir daí, João passa a ter o conhecimento de que o Senhor tem coisas grandes e insondáveis a revelar. Eu achei lindo esse momento, quando comecei a ler esse texto e visualizar a caminhada de João e perceber que o Senhor veio visitá-lo naquele caos. O Senhor então revela-lhe coisas grandiosas. E aqui eu quero então nesta hora começar a dizer o seguinte: o que precisamos realmente ver quando passamos pela crise? Talvez seja essa uma pergunta, talvez seja essa uma indagação, talvez seja essa uma preocupação que permeia a sua mente, mas o que o texto me ensina, o que precisamos olhar quando realmente passamos pela crise? O que precisamos ver quando passamos pela crise? E a primeira coisa, nós precisamos olhar na direção do Senhor, pois Ele é a porta que se abre para nós.
Versículo 1: depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, mas também a primeira voz, que eu já havia escutado, eu a ouço novamente. Olha só que coisa tremenda. João, ele não vê só a porta aberta, mas ele ouve a voz vindo ao seu encontro. Diz o texto: diante de mim estava uma porta aberta. Este Senhor que falava com João, é interessante, lendo a Bíblia, descobrindo os seus relatos e revelações, a gente vai aprender desde o evangelho do próprio João, que esse mesmo Senhor que falou com João ali na ilha de Pátimos, é o mesmo que no evangelho já havia se apresentado a ele dizendo: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. João 10, 7 e 9. É interessante que encontrar uma porta aberta, onde todas as possibilidades estão fechadas, esse é o alívio para a nossa alma. É o alívio para a alma de João. Foi o alívio para a alma de João, como também é o alívio para nós, porque o Senhor continua dizendo: eu sou a porta. Eu sou a porta que você precisa entrar. Eu sou a porta que você precisa atentar. Em meio a muitas que você deve visualizar no mundo, olhe para o alto, porque eu sou a porta. Eu sou a porta que traz alívio à alma aflita e necessitada. E quando Jesus se apresenta como a porta, ele conclui dizendo o que encontramos aqui. Quando entramos por essa porta, encontramos pastagens verdes, saudáveis, águas tranquilas. E aí eu lembro-me do Salmo precioso, 23, que por todos é conhecido: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente à água tranquila. Quando nós caminhamos pelas ruas, pelas serras, e podemos contemplar o mato verde, a grama verde, nós nos alegramos com a manifestação maravilhosa do Senhor na natureza. Agora, quando vemos o verde, um meio de forma seca, nós nos entristecemos. Quando vemos o mato ressequido, nós nos entristecemos. Mas quando vemos verde, nós nos alegramos, porque a esperança presente está. Quando passamos pela crise, quando passamos pela incerteza, quando passamos pela instabilidade, encontrar a porta é encontrar a esperança. E foi o que João visualizou. Antes de contemplar o drama que ainda estava para se desenrolar, João viu o trono. Se você ler o capítulo 5, 6 e 7, a sequência no livro de Apocalipse, você vai perceber o desenrolar trágico que ainda estava por vir. Mas João, antes, porém, de visualizar tal coisa, o Senhor lhe mostrou a porta aberta e disse: entre por essa porta, ouça a minha voz. Muitas vezes, nós nos sentimos como se o céu estivesse fechado para nós. Quando nós vivemos esses dias, tantas pessoas, tantas vidas, tantas famílias, certamente devem estar se sentindo como se o céu estivesse fechado. Mas eu quero dizer, meu amado, que João, que também experimentou momentos de aparente céu fechado, ele visualizou a porta aberta e viu o trono de Deus. Então, nesta parte introdutória do livro de Apocalipse, eu quero destacar o seguinte: nós encontramos aqui 3 importantes portas para a vida, destacada no texto, ou nos textos anteriores no livro de Apocalipse. 3 importantes portas. A primeira
é a porta da oportunidade. Está aí, capítulo 3, versículo 8, o Senhor diz assim: coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Olha só, colocar a porta aberta pertence a Deus. Ele está fazendo isso para você nesta noite. Ele está fazendo isso para você que crê no poder maravilhoso do Senhor. Colocar uma porta aberta pertence a Deus. A escolha da entrada por ela pertence a você. A escolha da entrada por essa porta pertence a nós. Muitos querem o benefício de Deus. Muitos querem as benesses espirituais, mas permanecem do lado de fora da vontade de Deus. Então a primeira porta que você precisa tentar nesses dias é a porta da oportunidade. Você tem a oportunidade hoje, você está vivo, graças a Deus, e você pode viver eternamente com Ele. Então essa é a grande porta que se abre para você, meu querido irmão, amigo, que acompanha-nos nesse momento de culto. O Senhor tem a porta aberta. Permanecer do lado de fora pertence a você. Mas a segunda porta que eu destaco é que a porta do coração também está aí apresentada. Quando lemos o versículo 20 do capítulo 3, o Senhor está dizendo assim: eis que eu estou à porta e bato. Mais uma vez, a porta é a nossa referência aí. E o Senhor está dizendo: eu estou a bater. Eu estou à porta e bato, e o texto é brilhante a destacar que se você ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei. E aí eu me reporto ao capítulo 4, verso 1, que João visualiza a porta e ouve a voz. Às vezes nós visualizamos a porta, mas fechamos os ouvidos para a voz. Às vezes nós sabemos o caminho, mas nós não ouvimos a voz que nos convida a andar no caminho. Às vezes nós sabemos o que precisamos fazer, mas continuamos acanhados nas nossas razões, continuamos cheios de nós mesmos e não permitimos o entrar pela porta para ser apacentado pelo Senhor. Então a segunda porta é a porta do coração que o Senhor está batendo no seu coração na noite de hoje. Mas há a terceira porta, que é a porta da revelação. Que porta é essa? A porta da revelação é o que está aí no versículo 1. Eis que a porta está aberta, suba e eu lhe mostrarei o que deve acontecer. Veja bem, você imagine, na caminhada da vida, na trajetória dura, nos passos difíceis que muitos têm dado, que todos nós temos dado, de repente, você vê uma porta aberta e você ouve o convite angelical, dizendo: suba, eu quero lhe mostrar algo mais, eu quero lhe revelar coisas novas. João ouviu mais uma vez aquela voz, o que possibilitou a ele uma experiência extraordinária. E sabe o que eu acho lindo também aqui, que eu não posso deixar de destacar? O Senhor tratou individualmente com João. O Senhor chegou naquele estágio que João estava e tratou individualmente com ele. O que precisamos realmente ver quando passamos pela crise? Primeiro, precisamos ver que a porta está aberta para nós. Segunda coisa, nós precisamos ver que Deus está sentado no trono. Essa é a segunda coisa. A porta está aberta e Ele está no trono do viver, no comando da história, no comando do universo. Vale a palavra desde o princípio. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ele trouxe a existência e Ele nunca abandonou. Ele continua no comando de todas as coisas. Então nós precisamos ver que Deus está assentado no trono do universo. O momento é de crise, sim, o momento é de crise, mas Deus está no trono. Ele é o soberano que comanda a história,
É Ele quem determina tudo o que acontece. Não importa quão temíveis ou incontroláveis pareça ser a situação, Deus está governando o universo. E olha, não há acaso e nem falta de controle. Veja o que João viu. Não há acaso, nem falta de controle. João viu, Deus o chamou, Deus o convidou. Venha para a sala do controle do universo. Olha que visão extraordinária. É chegar àquele estágio da vida e pensar que tudo estava acabado. E o Senhor está dizendo assim: tenho o controle e novas serão todas as coisas. Olhe, perceba. João viu. O que João viu? Vou então aqui pontuar algumas coisas. Eu já disse, não quero ser repetitivo, mas é o ponto alto. João viu um trono no céu. O trono. O que significa isto? O que significa o trono? Qual é a visão e mensagem que passa para mim, para você? A figura do trono. O trono é um lugar de honra. O trono é um lugar de autoridade. O trono é o lugar também de julgamento. E o texto ele vai nos mostrar que todos os tronos da terra estão sob a jurisdição desse trono do céu. Todos os tronos da terra estão debaixo da autoridade de Deus. Aqui nós temos a verdadeira filosofia da história. O céu governa a terra, porque Deus está no trono. Segunda coisa que João viu o resplendor da glória de Deus. O texto vai nos falar isso. E João, ele significa esta visão com formas interessantes. Ele começa a falar do aspecto que ele percebe. Ele significa a visão como brilhos de pedras preciosas, pedra de jaspe e pedra de sardônio. Tem significados. A pedra de jaspe é a mais pura e mais cristalina, sem nenhuma poluição. Preciosíssima. Essa é a visão que João tem. A pedra sardônio é a mais translúcida que existe. Então, o que João vê naquela porta aberta? Do caos, ele é levado a essa porta e ele vê a beleza, a riqueza, a abundância, o pastoreio do Senhor do universo. Essa é a visão. João vê dessa forma. Mas João viu mais o quê? João viu a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Vamos ver o versículo 3? Esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris. Ao redor do trono há um arco-íris. Queridos, o que é arco-íris? Quando você ouve a palavra arco-íris, o que você lembra? Quando você vê o arco-íris no céu, o que você lembra? Eu me lembro bem. Eu acho que você também. Quando eu vejo o arco-íris, eu vejo o símbolo da graça e da misericórdia de Deus. Porque o arco-íris é a recordação do pacto que Deus fez com a terra. Do pacto que Deus fez com Noé, logo após o dilúvio. A visão desse arco identifica Deus como o mesmo ontem, o mesmo hoje e o eternamente. É isso que Deus mostrou para João. Na visão ele vê o arco-íris, ele vê esta imagem extraordinária, o que significa que o que Deus tem prometido, ele não se esquece. O que Deus prometeu e fez, ele continua cumprindo, ele continua fazendo valer, porque o Deus que merece toda a confiança, ele permanece presente e é o Deus de toda a esperança. Então, quando vê a visão do arco-íris,
é a renovação, é a lembrança da graça e misericórdia. O arco-íris sempre aparece depois da tempestade, não é verdade? O arco-íris sempre aparece, mas aqui é interessante que ele apareceu antes. Aqui ele aparece antes dos dias maus que João ainda visualizaria na revelação apocalíptica. O arco-íris aparece antes, sabe por quê? Porque a graça sempre antecede o julgamento. Antes do julgar, o Senhor está com a sua graça estendida por você e por toda a terra. O Senhor está com a graça estendida para mim, está com a graça estendida para nós. Então, para os filhos de Deus, creia nisso, querido, em nome de Jesus. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou. Para os filhos de Deus, a tempestade já foi vencida, sabe por quê? Porque Jesus Cristo já se deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio do juízo, para nos resgatar e para nos trazer o sol da justiça que brilha sobre todos nós. Por tudo isso, a visão era por si só uma grande mensagem de encorajamento para o povo que padecia perseguições tão cruéis. Mas estamos aqui neste mundo. É verdade. Aqui passamos por aflições. Jesus mesmo disse isso. Aqui passamos por duras penas. Mas, querido, é do alto que vem o nosso socorro. Salmo 121, você pode citar todo dia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, e o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida não está na mão dos homens. A nossa vida não está nas mãos daqueles que nos governam. A nossa vida está nas mãos daquele que governa o universo. Está nas mãos de Deus. Por mais que busquemos o recurso da terra, as bênçãos sempre virão dos céus. Quando o mundo está mergulhado em conflito, em busca de interesse, em disputa de interesse, em briga pelo poder, enquanto a terra está cambaleando, nós precisamos olhar para o alto, olhar para Deus. Quando a gente olha à nossa volta, é confusão. Quando a gente olha para o céu, a gente visualiza a paz. A gente visualiza a bênção, a gente visualiza a beleza. No céu não tem confusão, meu querido. No céu não tem disputa. No céu não tem briga. No céu tem paz, tem presença sublime da Trindade de Deus. O que João viu? João viu que o trono de Deus é lugar de juízo, santidade e transparência. O versículo 6 nos mostra, adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes. 4 seres viventes. O que esse texto vai nos revelar aqui? O que João viu ainda? Ele viu que o trono de Deus é lugar de juízo, é lugar de santidade, é lugar de transparência. Aqueles que recusaram a misericórdia terão que suportar o juízo. O texto fala de relâmpagos, as vozes, os trovões. O que isso significa? Juízo, ira, manifestação de Deus. Quando a gente olha a história, a gente percebe essas coisas acontecendo e se repetindo. E ao passo que o juízo vem, a misericórdia presente está. Mas nem todos atentam para a misericórdia. Nem todos atentam para a graça de Deus. Vale destacar que na visão, primeiro o Senhor manifesta a sua misericórdia.
Primeiro o Senhor manifesta a sua misericórdia e graça através do arco-íris. E aqui nós precisamos tomar uma posição. É preciso tomar uma posição. A história nos mostra a manifestação do juízo de Deus, dilúvio, Sodoma, Egito, Babilônia, Jerusalém. E nos nossos dias, poderíamos ousar em dizer que toda a terra está sob o juízo de Deus. Mas perceba que o Espírito de Deus, agora, ele não se manifesta como pomba. Quando a gente lembra da manifestação do Espírito de Deus, em alguns momentos da palavra, a gente vai ver que ele se manifesta de forma tão solene e suave. Se manifesta como pomba, mas aqui ele se manifesta com tochas de fogo. E aí está dizendo que são 7 tochas, que representa Deus, que representa agir de Deus, o Espírito de Deus agindo. O texto fala de mar de vidro, mar de vidro. O que é isso? Esse mar de vidro, ele vem também contrastar com o mar de sujeira e da poluição do pecado. Esse mar que está aí emaranhado no nosso contexto, poluído pela corrupção. E aí o texto vai falar de um mar que não tem sujeira, o mar de vidro, límpido, transparente. E o que quer me ensinar e quero transmitir a você é que para estar diante do trono de Deus é preciso ser purificado. É preciso estar limpo. Não há sujeira diante do trono de Deus. Não há corrupção. Tudo é transparente, tudo é limpo, tudo é puro. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Querido, João estava num momento difícil na sua experiência terrena, no seu ministério. Mas o Senhor revela tais coisas e mostra que é possível chegar, é possível entrar por essa porta. E ele fala de transparência, de santidade, de purificação, porque Deus é santo. Mas o que João viu mais? João viu a igreja glorificada, participando do reino de Deus. Versículo 4, ao redor do trono há 24 tronos, assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. João vê ao redor do trono 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, tronos ocupados. Não eram tronos desocupados, mas ali haviam 24 anciãos. Sabe o que isso significa? Que a igreja tem a honra, não somente de ser salva, mas de reinar no céu com Deus. Os 24 anciãos representam a totalidade do povo fiel de Deus. É a totalidade da igreja, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, representada pelos patriarcas e pelos apóstolos. 12, 24 tronos ocupados, a presença de Deus ali está, e a igreja ali está, naquela visão linda que João tem. E aí o texto fala de vestes brancas, fala de justificação. Essas vestes são as vestes prometidas aos fiéis. Versículo 3 e 4 nos dá essa referência. Mas fala também de coroas de ouro, que falam da posição de honra daqueles que adentram pela porta. Aqueles que ouvem a voz do Senhor e entram pela porta do Senhor, ele recebe uma condição de honra, não pelo seu mérito, não pelo meu mérito, mas pela graça do Senhor. João recebeu isto, teve essa oportunidade de visualizar esta bênção extraordinária de Deus, coroas de vitórias, prometida aos que permanecem fiéis, mesmo diante da morte. E aí a gente lembra
de forma tão própria o que o próprio texto de Apocalipse diz, quando diz assim: não temas estas coisas que tens de sofrer. Olha só, não temas as coisas que tens de sofrer, porque o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulações, mas sejam fiéis até a morte, e receberão a coroa da vida. Ainda, capítulo 3, versículo 11, fala-nos: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O que João viu? João também viu a integralidade da adoração sendo executada ao único que é digno pelos séculos dos séculos. Versículos 6 e 7, o texto vai nos falar desses tronos, desses anciãos e de 4 seres viventes. E aqui é mencionado que cada ser vivente tem uma característica diferente. Eles são descritos como leão, novilho, homem e águia. Se somarmos o que isso significa, a gente vai encontrar fortaleza, capacidade para servir, inteligência e rapidez. No leão encontramos a força, no novilho encontramos a postura de servo, de servir. Na águia encontramos a rapidez, e no homem encontramos a inteligência que só Deus dá. Então essa soma está reinando, está presente, e João vê a integralidade. Agora é interessante o que essas pessoas, o que essas referências estão fazendo. Aqui, esses seres angelicais, que representam toda a beleza da criação de Deus, estão ali para cumprir um único e prazeroso propósito, que é o de reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Eles estão em totalidade, e ainda que cada um tenha uma característica, eles têm uma única missão: é temor, reverência e atitude de adoração. Eles proclamam, o texto vai dizer assim, que proclamam dia e noite, sem cessar, a santidade, a onipotência e a eternidade de Deus. Pois bem, eu quero concluir. E esse texto, ele me levou a alguns pontos conclusivos. Primeiro deles: não importa a situação, circunstância, provação, Deus tem o comando do universo, de cada vida e de cada igreja. Esse é o primeiro ponto conclusivo que o texto me traz, e eu compartilho com você. Segundo, ele continua conduzindo com poder e majestade a história. Terceiro, ele tem sempre o melhor para os seus filhos, para todo que nele crê. Ele tem sempre o melhor. Quarto, ele nos visita com graça e misericórdia diariamente. Todos os dias, ininterruptamente, o Senhor permanece fiel, visitando-nos com misericórdia graciosa. Outro, mesmo diante da sensação de juízo nesse tempo, a promessa dele nunca será frustrada. E por último, vivamos para adorá-lo. Por quê? Porque a eternidade, o céu, é lugar de celebração, louvor, glorificação ao nome de Deus. E é isso que eu quero nesta noite compartilhar com você, meu amado, que participa deste culto. Que você seja pleno do poder de Deus, que na sua casa você glorifique a Deus, e que você saiba que a porta está aberta, a escolha é sua,
adentre por ela e receba todo cuidado, bênção, provisão e salvação que só o Senhor pode dar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história, a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor diante da reflexão da palavra que foi trazida. Vamos cantar esse louvor que expressa muito bem tudo que foi dito aqui. Que você possa prestar atenção na letra dessa canção, mas também cantar com toda a verdade o que diz essa letra. Amém? Vamos louvar a Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso eu espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho,
Graças a Deus. Ó Pai, muito obrigado por mais esta noite de culto ao Senhor, por mais o início de uma nova semana, e por poder, ó Deus, encerrar este momento, recebendo da Tua palavra a revelação de que a porta está aberta, e que podemos ouvir a Tua voz, e entrar pela porta, e contemplar as belezas do Senhor, antes do caos. Ó Deus, obrigado pela graça e pela misericórdia manifestada a todos que creem no Teu santo e bendito nome. Nós queremos encerrar esse momento de culto, declarando como os anjos assim o fazem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E que toda a terra se encha da Tua glória e do Teu plano, que o amor de Deus, o nosso Pai, que é a graça maravilhosa, majestosa, reinante de Jesus, e que a comunhão, consolação do Espírito do Senhor esteja presente, agindo hoje e sempre. Amém. Amém. Semana abençoada a todos, em nome de Jesus.